Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia de Deus, para tratarmos dos negócios dos céus, do reino do Senhor. Quero convidar para lermos no livro do profeta Jeremias, capítulo 35, versículo 2, que nos diz: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Glória a Deus. Meus amados, falaremos nessa oportunidade sobre o tema família, nosso maior patrimônio. Queremos começar dizendo que, com o avanço das tecnologias, os descaminhos das redes sociais, os sistemas educacionais que estão deseducando as nossas crianças e adolescentes, quase que na mesma proporção que ensinam, as nossas famílias estão em perigo. Pais que, pela frouxidão disciplinar, perdem a autonomia perante seus filhos, estes ainda crianças, deixando-os perigosamente seguirem seus próprios caminhos. Ouvimos muitas pessoas dizerem, depois de terem perdido parte da batalha, depois de verem suas famílias desencaminhadas, depois de verem, infelizmente, filhos entrando no crime, saindo das balizas morais, espirituais, legais. Nós ouvimos muitos pais dizer: não, mas eu investi no meu filho. Eu dei escolas boas, eu investi com viagens, eu dei bens, eu dei carro, eu dei isso, eu dei aquilo. Sem perceberem que esse tipo de investimento não vale para a educação. Esse tipo ajuda, mas não vale para a educação. Que, aliás, quem educa as nossas crianças somos nós, somos os pais. Não é o Estado, não é a rua, não é a igreja, não. São os pais, é a família. A educação tem que ser dada na família. Então, o que é que acontece com essas pessoas que investem, mas investem errado? Porque não procuram os canais corretos para esse investimento. A Bíblia ensina como nós devemos investir nos nossos filhos, nas nossas famílias, se quisermos que eles amanhã sejam cidadãos de bem, respeitem os pais, respeitem as famílias, respeitem as leis e respeitem, sobretudo, a si próprios, a si mesmos. A Bíblia diz no livro do Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho à criança, não é mandá-la ir, é ir com ela. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E depois de crescer, diz a Bíblia, essa criança não se desviará dele. Eu não estou dizendo que se eu ensinar a criança na igreja, ela vai continuar a vida toda na igreja. Não, eu estou falando da educação. Ela pode até sair da igreja, mas ela continua educada, continua ensinada, porque ela foi ensinada. Houve um investimento no ensino dessa criança. Segundo lemos aqui em Jeremias capítulo 2, capítulo 35, e nós estamos falando da educação pelo ensino, o exemplo pelo ensino, Deus tomou como parâmetro uma família que ele chamou de a família dos recabitas. E ele diz lá no capítulo 35, versículo 2, ele diz: olha, como exemplo, peguem lá, vão lá na casa dos recabitas e dê vinho para eles tomarem. Como quer dizer, para ver se eles tomam, porque eles foram ensinados a não tomarem. E alguém foi lá, como diz o versículo 2, vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva à casa do Senhor, e a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. No versículo 5,
diz: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Aí no versículo 6, eles respondem: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Glória a Deus. E ainda no versículo 8, ele diz: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho, nem em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Esse é o investimento correto que nós devemos fazer. Que nós devemos dar, é ensinar. Infelizmente, em contraponto, existe aí líderes religiosos ensinando que não tem problema beber. Se não tivesse problema nenhum, a Bíblia não reprovaria. Meu irmão, você tem tanta coisa boa para ensinar. Tem tanta coisa correta para ensinar na Bíblia. Você procura logo ensinar o que não é correto. Ensinar que beber não tem problema. Tem uma entidade aí que ensina a não beber, e ela diz que a pessoa, para não beber, deve evitar o primeiro gole. Mas a pessoa vai ensinar que não pode beber, só não pode se embriagar. Sinceramente. E outra coisa, e ainda querem se escorar na Bíblia para ensinar essas aberrações. Cada pessoa é dona das suas escolhas. Você quer beber, quer se embriagar, quer cair, quer fazer o que quiser? Faça. É você que escolhe. Agora, não traga a Bíblia como exemplo. Não vem dizer que a Bíblia dá suporte a quem quer beber. Está aqui. Os recabitas foram tomados como exemplo. E quando ele fala de vinho, não é apenas o vinho não fermentado. Quem começa tomando vinho vai terminar lá na casca de pau. Lá no uísque. Glória a Deus. Então, se você quer investir na sua família, você tem que tirar logo desses maus costumes. Dessas coisas que são antibíblicas, que a Bíblia não apoia. É triste quando a gente vê um líder religioso, um líder evangélico, que bebe e ainda ensina. Outro tipo de investimento que nós devemos fazer nas nossas famílias é pelo exemplo. É o ensino pelo exemplo. Vou ler no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 5, 14 e 15. João, capítulo 13, versículos 5, 14 e 15. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então você já dá para ir sentindo aí que investimento não é dar carro novo, não. Investimento para você ter uma família não é dar boa escola, não. É ensinar as coisas espirituais, coisas morais, coisas que edifiquem. Segundo, é dar exemplo. Não adianta eu ensinar o filho que não deve beber quando eu bebo. Não adianta eu querer desencaminhar um filho da droga quando eu uso. Não adianta, não vai conseguir. Você tem que dar exemplo. O exemplo vai arrastar a sua criança para que ela seja como você é ou como você quer que ela seja. Louvado seja o Senhor. Outro investimento que nós devemos fazer para que as nossas famílias continuem sendo o nosso maior patrimônio é nós acompanhá-las. É o acompanhamento. Glória a Deus. É a mesma, o versículo que está lá em cima, versículo 22, versículo 6 de Provérbios. Ensinar no caminho. Não é apontar o caminho é ali, não. É ensinar, é acompanhá-lo no caminho. É ir com ele. É ensinar indo com ele. Glória a Deus.
Maria e José faziam isso com Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 40 e 42, nós podemos ler que os pais de Jesus faziam isso. Eles iam todos os anos a Jerusalém, adorar no templo, e levavam Jesus também. Nós vamos ler para você aqui, Lucas capítulo 2, versículos 40 e 42. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Eles subiam todos os anos a Jerusalém para ir adorar a Deus, e junto com eles, Jesus ia também. Glória a Deus. Nós os evangélicos, seguimos esse exemplo. Nós levamos sempre as nossas crianças para a igreja. E aquelas pessoas que não levam, vão se arrepender depois. Não adianta deixar isso aí para a igreja e deixar a criança lá na televisão. Deixar a criança lá solta, fazendo. Não, mas está em casa. Fazendo o que em casa? Leva para a igreja, meu irmão. Você não quer ensinar no caminho? Leve para a igreja. Invista coisas espirituais, exemplos espirituais à sua criança. Ensine a andar para o céu. Ensine a adorar a Deus. Ensine a reconhecer que há um Deus no céu, um Deus que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Glória a Deus. Nós seremos amanhã o que escolhemos hoje. E os seus filhos, os nossos filhos também, serão amanhã o que nós, por eles, escolhermos hoje. Porque o caminho, o ensino, somos nós que escolhemos. Eles são pequenos, eles não sabem. Somos nós que escolhemos e ensinamos a eles. Para que amanhã, meu amado irmão, se você não fez muita coisa, você pelo menos dizer, eu criei, eu eduquei a minha família. E possamos dizer, como disse o nosso irmão Josué, que depois de ter apresentado os feitos do Senhor ao povo, ele falou da saída milagrosa do Egito, ele falou de como o mar se abriu para o povo entrar, para o povo passar, e falou de como o mar se fechou para impedir que os egípcios alcançassem o povo. Ele falou sobre a passagem no Rio Jordão, pelo Rio Jordão, quando as águas se abriram para eles passarem. Ele falou como quando os muros de Jericó foram abaixo para que eles possuíssem a terra. E, meus amados irmãos, ele diz lá no capítulo 11 que houve peleja. Ele diz, houve uma peleja do povo de Jericó, mas o Senhor venceu pelos israelitas. Então, depois dele que ele apresenta esses feitos do Senhor, e ele diz, agora vocês escolhei vós a quem servais. Se vão servir ao Deus que fez tudo isso que eu apresentei a vocês, ou vão servir aos deuses que vossos pais serviram lá no Egito. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, Josué estava garantindo que ele e a casa dele, a sua esposa e seus filhos seguiriam servindo ao Senhor. É o que você deve seguir também. Sob pena da sua família que já está em perigo, continuar em perigo. Desencaminhada, fazendo aquilo que não agrada a Deus e muito menos aos homens. Glória a Jesus. A nossa família deve ser, por nós, considerada como o maior patrimônio e, como tal, devemos escolher bem, devemos investir bem para que não tenhamos dores de cabeça. E no dia do arrebatamento da igreja, eles possam subir conosco, porque ninguém vai levar a tiracolo, ninguém. Mas nós levaremos quando os ensinarmos as coisas de Deus. Quando Jesus voltar, nós subiremos e eles estarão preparados como nós também. Meus amados irmãos, eu quero neste momento agradecer a você que esteve conosco durante todo o ano
e quero desejar um feliz 2022, que você possa ter dias melhores, que nós possamos ter dias melhores, que possamos servir melhor ao nosso Pai Celestial e que possamos ter a nossa esperança sempre renovada no arrebatamento da igreja que foi prometido. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a igreja e essa primeira fase da sua segunda vinda, ele chama de arrebatamento. Feliz 2022, continue conosco, nos acompanhando, que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.